Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37. Nós até podemos ler a uma só voz esse único versículo. Vamos ler juntos? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Muito bem, Natal está chegando, a semana agora é a semana do Natal. Estamos meditando aí sobre um Natal de verdade. E um Natal de verdade é a celebração do nascimento de Jesus. E no celebrar o nascimento de Jesus, nós estamos celebrando o nascimento de alguém que tem algo importantíssimo a realizar, a tocar nossas vidas. Porque quando falamos do nascimento de Jesus, nós estamos lembrando o nascimento daquele que é o prometido da nossa fé, ou prometido da nossa religião, ou prometido que veio para mudar radicalmente a nossa vida espiritual. Tanto que o nosso livro básico de fé e de esperança, no início dele, já vemos a promessa do Natal, a promessa do nascimento de Jesus Cristo. Lá em Gênesis 3,15, quando Deus diz ao inimigo, olha, da mulher vai nascer o descendente, e esse descendente vai destruir você, vai destruir as suas obras malignas sobre a humanidade, e vai pisar sua cabeça. Você vai feri-lo, ele será ferido, mas você será destruído, falando isso ao maligno. Aquele que foi prometido já desde o início, e aquele que durante todo o desenrolar da Bíblia Sagrada, da história sagrada, do Antigo Testamento, essa promessa ela foi feita, refeita, reiterada várias vezes. Tanto que quando Jesus Cristo veio, ele mesmo lembrou aquela nação, aquele povo que Deus usou para construir a história sagrada, os judeus. Jesus falou aos líderes religiosos dos judeus, falando, olha, vocês precisam examinar as Escrituras. E por que vocês precisam examinar as Escrituras? Porque elas falam de mim. Elas trazem a vida eterna, sim. Mas o principal é que elas falam de mim, disse Jesus, lá em João capítulo 5, verso 39. E nas próprias palavras de Jesus, como que resumindo a razão dele nascer, dele vir ao mundo, lá em João 14, 6, disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo que ele veio para ser o único caminho que leva a Deus. Não tem outro caminho. E aí pode surgir qualquer igreja, qualquer religião falando, olha, nós somos o caminho para Deus. Se a igreja presbiteriana começar a falar assim, olha, nós somos o caminho para Deus, falou, opa, não. A igreja presbiteriana não é o caminho para Deus. O caminho para Deus é Jesus. E se Jesus estiver na igreja presbiteriana, aí sim, ela está no caminho. Nem ela é o caminho ainda. Porque o caminho para Deus é Jesus. A verdade a respeito de Deus é Jesus, a única verdade. A verdade não é a igreja presbiteriana. A verdade está na igreja presbiteriana, porque a igreja presbiteriana está em Jesus. Assim como qualquer outra denominação, assim como qualquer pessoa, se está em Jesus, está no caminho, está na verdade a respeito de Deus. E aí ele conclui, eu sou a vida. Ou seja, se eu quero ter a vida de Deus em mim, eu preciso ter Jesus. Porque Ele é. Quando nós comemoramos o Natal, e um verdadeiro Natal, nos leva a essa verdade. Jesus é o caminho para Deus, é a verdade a respeito de Deus, é a vida de Deus em nós. Por isso que Jesus Cristo termina esse texto que nós estamos lembrando você, João 14, 6, com essa declaração assim que fecha as portas para qualquer outra coisa. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu vou na igreja presbiteriana para ir até Deus. Desculpa. Você tem que ir a Jesus. Porque você pode sentar 1000 anos na igreja presbiteriana e cantar, e orar, e ler a Bíblia. Mas se você não for para Jesus, e assim qualquer outra igreja, se você não for para Jesus, não caminhar em Jesus, não
crer nas verdades reveladas por Jesus e não ter Jesus como vida de Deus em você, você não chega até o Pai. Porque ninguém vai a Deus Pai a não ser através de Jesus Cristo. Um verdadeiro Natal nos lembra isso. E o Natal está chegando. A comemoração do Natal está chegando. Nesta manhã, nesse domingo que antecede, então, a celebração do Natal, eu quero meditar com você sobre o tema duas verdades e uma ação que nós precisamos ter nesse período de Natal. Quais são as duas verdades? As duas verdades, a primeira delas é que Deus, não importa o momento que estejamos passando, não importa o que esteja acontecendo na nossa história, Deus está acima de nossa história. Olha aí o contexto que nós lemos no começo do nosso culto, de Lucas capítulo 1, verso 30 a 38. O que está acontecendo aí? Você vai lembrar. Lucas, a partir do versículo 30, no primeiro capítulo, Lucas relata que Maria está sendo visitada por um ser sobrenatural, pelo anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, quando aparece a Maria, ele vem revelar duas grandes coisas, dois grandes milagres que estão acontecendo na história, naquele exato momento. Qual é o primeiro milagre que o anjo vem trazer? O anjo vem revelar: Maria, Deus Todo-Poderoso vai fazer uma virgem conceber. Falando a ela, e ela sabe que é ela. E ela fala: mas isso é impossível. Por que isso é impossível? Porque é cedo demais. Eu não completei o processo de casamento com José ainda. Ou seja, eu não tenho possibilidade de engravidar agora. Por quê? Porque eu não tenho relacionamento com homem algum. Meu casamento não foi consumado. Então é impossível eu engravidar. Mas o anjo vem falar: é Deus quem vai operar. Uma outra coisa que o anjo fala a respeito de outro milagre acontecendo. Uma mulher idosa e que sempre foi estéril, já concebeu uma criança. Gerou e concebeu uma criança perfeitinha. Mas Isabel podia estar pensando: mas Deus, logo agora, Deus? Agora que eu já estou cansada da vida, já passei tantas coisas, já até tinha até perdido a esperança. Agora, o senhor não chegou atrasado? Bem, ao anunciar este outro milagre, quem sabe essas perguntas nem ficavam no coração humano. Deus parece estar atrasado com Isabel e Zacarias. Ou então, Deus está querendo ser muito adiantado, né? Antes de casar, Deus já está querendo que tenha filhos? O que nós vemos no versículo 37, então? O anjo falando a Maria sobre essas coisas que eram impossíveis de acontecer. O anjo diz assim: Maria, Deus não chega atrasado e Deus também não chega adiantado. Para Deus não existem impossíveis para que as suas promessas se cumpram. É isso, queridos, que nós precisamos aprender, relembrar e saber com a nossa mente, com o nosso coração, especialmente na época do Natal. Deus não chega atrasado e Deus não adianta nada. Não adianta nada no sentido de que adianta as coisas. Né? Para Maria, se ela coabitasse com José antes de casar, seria um pecado. Deus não faz pecar para as coisas acontecerem. Deus não concorda com o que é pecado. Mas Deus opera com o seu poder sobrenatural para que não haja pecado e que a sua promessa se cumpra. Deus, ele sempre chega e age no tempo certo, no momento certo e sempre de maneira santa. De maneira santa. Se você está buscando a Deus por algo na sua vida, se você está confiando na sua família, no seu 2022, está confiando nesse final de ano nas mãos do Senhor, grava isso no seu coração. Hoje e sempre, Deus chega, Deus age, Deus faz acontecer, Deus responde no tempo certo. Ele não atrasa e Ele não adianta. É isso que aprendemos e vemos, em primeiro lugar, nesse tempo de Natal,
nessa história de Natal. Lembramos da promessa feita por Jesus, quando ele, ensinando sobre oração, ele usa o exemplo do juiz iníquo. É isso que devemos lembrar. Promessa feita por Jesus em Lucas 18:7. Que cabe muito bem ao que estou falando com você nessa manhã, lembrando do Natal, lembrando dessa verdade que o Natal nos traz, e que deve marcar nossos corações pelo resto do ano e de nossas vidas. Lucas 18:7 diz assim, Jesus: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Peraí, você acha que Deus não faz justiça na vida de quem Ele escolheu? Que a Ele clamam de dia e de noite? Peraí, a pessoa escolhida por Deus, que ora, que clama dia e noite, e o tempo está passando, e está passando, e Deus não curou a esterilidade de Isabel, e o tempo está passando, está passando. Você acha que Deus não está ouvindo aquela oração? Embora pareça demorado em defendê-los? Através dessa pergunta, é clara a resposta. É claro que Deus vai fazer justiça. E por que Deus vai fazer justiça? Porque Isabel é perfeita? Porque Maria é perfeita? Não. Porque perfeito é Deus. Deus é perfeito. Ele é justo. Não fará justiça àqueles que clamam? Maria fazia parte do grupo de judeus que esperavam a vinda do Messias. Maria era uma mulher consagrada a Deus, fiel a Deus. Por isso do espanto dela, peraí, não. É impossível ter um filho agora porque eu não sou casada ainda. E se eu fizer alguma coisa em relação a isso antes de eu casar, é pecado contra Deus, minha vida é consagrada a Deus. Então era impossível. Mas eu falo, não, vai ser algo diferente, algo sobrenatural, Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo. É algo de Deus. E Maria viu, de maneira sobrenatural, a justiça de Deus se cumprir. O Messias veio através dela. E Isabel? Deus está atrasado. Nunca vou ter um filho. Isabel, uma escolhida de Deus, que clamou dia e noite por muito tempo com o seu marido Zacarias. Você acha que Deus não os ouviria? O que Jesus Cristo está falando aqui, ensinando sobre oração a nós, aos seus discípulos, se cumpriu na vida delas e se cumpre na nossa vida também. Você acha que o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, o Deus a quem você confia e clama e espera, e que se mantém consagrado, consagrada a Ele, não fará? Claro que Ele fará. Por quê? Porque você é? Não. Porque Ele é. Ele é um Deus justo e fiel a tudo que Ele nos fala na sua palavra. Segunda verdade, nós precisamos saber, queridos, nós precisamos compreender e colocar nossa fé, nossa confiança de que para Deus não existem impossíveis. E por que isso é importante? Porque muitas vezes nós tentamos dar para Deus a direção do que Ele tem que fazer. Deus, olha, o Senhor tem que fazer desse jeito, porque daquele jeito vai dar errado, Deus. Nós queremos instruir Deus de como Ele deve fazer. E nós esquecemos que Deus, Ele é totalmente sábio e soberano. Ele. Então Ele sabe muito bem o que fazer, como fazer, quando fazer, por que fazer e até por que não fazer. Em Lucas capítulo 1:37, nessa afirmação do anjo, vem nos lembrar isso. Maria, para Deus não existem impossíveis. O que Ele precisar fazer para que a promessa dele se cumpra, Ele vai fazer. Ele precisa abrir o mar vermelho? Ele vai abrir o mar vermelho. Ele precisa fazer o sol parar? Ele vai fazer o sol parar. Ele precisa fazer um milagre no seu ventre. E mesmo sem o modo natural, você vai conceber? Ele vai fazer isso. Olha o que ele fez com Isabel. A vida inteira estéril. Agora, já em idade avançada, impossível ao ser humano. Mas é para fazer? Ele vai enviar aquele que vai anteceder o Messias? Ele vai. Então ele faz o impossível acontecer. Interessante que Maria,
lá no versículo 34, primeira parte, ela pergunta para o anjo: como será isso? Como é que isso vai acontecer? E ela faz essa pergunta porque a visão dela é a nossa visão. A nossa visão é limitada ao tempo, ao momento. Agora isso é impossível acontecer. Não tem como isso acontecer. Como é que isso vai acontecer agora? Como? Sendo que eu não tenho relacionamento com homem algum. Porque o normal é assim. Muitas vezes nós falamos isso para Deus. Deus, olha, esse aqui é o caminho. Esse aqui é o caminho normal. Mas esse normal não tem como acontecer agora. Não tem como ser agora. É por isso que o anjo, no versículo 35, dá uma outra resposta para Maria. O que o anjo responde para Maria? Maria, peraí, é Deus quem vai agir. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo. É o poder de Deus que vai agir. Diante do poder de Deus, o que pode segurar? O que pode mudar? O que pode? Nada pode impedir o poder de Deus agir. Deus de agir, queridos. É isso que o anjo está mostrando na história do Natal para nós. Claro que é Deus mostrando, né? Eu falo anjo, mas é Deus. Deus está instrumentalizando através de um anjo. É isso que o Natal nos mostra. Quando Deus age, Ele age para cumprir a palavra dEle. E a palavra dEle vai acontecer de acordo com a vontade dEle, da forma dEle, e não existe nada, absolutamente nada, que possa impedir. Esse mesmo poder que agiu na vida de Isabel, esse mesmo poder que agiu naquela senhora estéril, o anjo está lembrando, é que está agindo na sua vida, Maria. Olha o versículo 36, porque o anjo faz a fé de Maria se voltar para o cumprir da palavra de Deus. Olha, Maria, o que Deus está fazendo ali na vida de Isabel? Tu aparenta igualmente concebeu um filho na sua velhice. Hoje se completa 6 meses daquela que diziam ser estéril. Por que isso? Por que isso está acontecendo? Por que está acontecendo dessa forma? Verso 37. Para mostrar que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aqui não está somente em voga, ou como ponto central, o Natal. A promessa da vinda do Messias, a promessa do Salvador, a grande e maravilhosa promessa do nosso Redentor. Não, aqui está em voga todas as promessas de Deus. O que envolve aqui tudo que Deus nos fala na sua palavra, tudo que Deus coloca no nosso coração, tudo que Deus nos desafia a viver, a crer e até nos sacrificar em fé por aquilo que Ele fala que nós devemos confiar. Para que quando o nosso coração, nossa mente dizer, isso é impossível, a palavra de Deus diz assim, se isso é de Deus, não existe impossíveis para tudo aquilo que Deus nos prometeu. A você que tem clamado ao Senhor por alguma coisa, por alguém, por alguma situação, a palavra de Deus diz, Deus te ama. Porque o Natal é prova do amor de Deus. Deus te ama imensamente ao ponto de enviar o seu Filho unigênito. Não somente para nascer como um bebezinho, numa família humilde, de forma humilde, para ser perseguido desde quando nasce e para morrer no horrível cruz. A prova do amor de Deus está aí. Cristo Jesus, se esvaziando da sua divindade, Filipenses capítulo 2, assumindo a forma de servo para morrer por nós na cruz do Calvário. Deus te ama imensamente. Então, a sua causa, as suas orações podem ser impossíveis de serem respondidas por você. Podem ser impossíveis de acontecer na sua mente, na sua forma de ver a vida, de entender a sua história. Mas, para Deus, Romanos capítulo 8, verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
E aí, o que você responde a isso? Existe alguma coisa maior do que Jesus Cristo, a quem Deus o entregou? O entregou para ser, entre aspas, rebaixado da sua divindade para a humanidade. O entregou na mão de dois seres humanos, como eu e você, seres imperfeitos, cheios de incapacidades, que correm o risco de adoecer, de serem perseguidos, de morrer, como aconteceu com Maria e José, especialmente com José durante o crescimento de Jesus. Porque numa parte da vida de Jesus nós ouvimos falar de José, em outra parte você não ouve falar. Então provavelmente ele faleceu. E Deus entrega o seu filho a uma história humana carregada de perseguições, traições. E mais ainda, Deus entrega o seu filho para morrer numa cruz. Deus fez tudo isso como prova de amor por você. E você acha que Ele não dará graciosamente em Cristo Jesus? Porque você está em Cristo Jesus, porque você segue Cristo Jesus, porque você é obediente a Cristo Jesus. Você acha que Deus não vai cuidar das outras coisas? Como é que nós somos capazes de achar isso de Deus? O que nós precisamos fazer então? Diante dessas duas verdades que estamos lembrando agora, nessa manhã que antecede a semana do Natal, queridos, nós precisamos fazer aquilo que a Bíblia diz para fazermos. Precisamos nos submeter, nos consagrar a Deus e à agenda dele, à vontade dele, não a nossa. Nós queremos que seja assim. A pergunta é, e Deus? O que Deus quer? Deus quer que seja assim? Deus quer que seja ali? Deus quer... O que Deus quer? E que isso seja claro na sua mente e coração, para que você busque o que Deus quer, seja feita a tua vontade. O que isso nos faz lembrar? As próprias palavras de Jesus no momento crítico da sua vida. Pai, se quiseres, passa de mim. Contudo, seja o que o Senhor quer, não o que eu quero. E que seja verdade em nossa mente e coração, porque é uma mente e coração consagrada à vontade de Deus. Tanto que no versículo 34, primeira parte, e no verso 38, nós vemos essa submissão, essa entrega. Deus, eu não sei o que vai acontecer. Deus, eu não sei como vai ser. Deus, eu não sei. Eu queria que fosse diferente. Ou você acha que Maria intentava assim, eu vou engravidar? Colocar em risco meu casamento com José? Colocar em risco minha vida, porque se falar que é adultério eles vão me matar, porque faz parte da lei. Você acha que Maria queria isso? Claro que não. Você acha que na mente carnal de Isabel, como hoje, quantas mulheres já em idade avançada, né, que pensam, agora não é hora de eu engravidar. Mulheres que falam, olha, eu só posso engravidar até tal idade, porque depois disso não tem mais jeito. Porque se eu engravidar, como é que vai ser? Você acha que naquela época era diferente? Não. Mas elas se submeteram a Deus. Se consagraram a Deus. Na pergunta de Maria, no versículo 34, como será isso? Olha o verso 38. Exemplo para nós. Maria é um exemplo de cristã. Uma mulher cristã santa, consagrada e de fé em Deus, que nós precisamos ser também. Gente de fé, cristãos de fé, consagrados e entregues nas mãos de Deus. Palavras de Maria. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor. Eu sou escrava de Deus, me submeto ao Senhor, e que se cumpra em mim conforme a sua palavra, não a minha. E aí então o anjo se ausentou dela. Que consagração, que dedicação, que exemplo que nós precisamos seguir. Eu não sou igual a Deus, não sou maior que Deus, eu estou debaixo das mãos de Deus, eu sou um servo do Senhor, sou um escravo de Deus. O que deve se cumprir na minha vida não é a minha vontade, porque a minha vontade não tem poder nenhum. Agora a vontade de Deus é poderosa. Eu não tenho poder, Ele tem poder. Ele é Deus, Ele é soberano. Então que se cumpra em mim a palavra dele. E ponto final. E a história vai continuar. Deus, e volta a repetir, é Deus quem tem a maneira certa, a hora certa, o local certo, a forma certa para a nossa história.
E se não é para ser daquela forma, se não é para ser aquilo que é de Deus, então que não seja. E não será. Não seja porque é Ele que vai fazer. Não será porque eu no meu coração de servo. Você no seu coração de servo, de serva, tem que dizer, então não vai ser, porque Deus não quer assim. A você que tem buscado a Deus, esperado a Deus na sua história de vida, tantas coisas, confie. Confie sua vida nas mãos do Senhor. Porque é isso que a Bíblia fala desde o começo. Adão, confie em mim, Adão. Se você comer desse fruto, não vai dar certo. Adão, confie em mim, Adão. Não coma. Tudo na sua vida vai dar certo. Desde o começo, a Bíblia diz, nosso problema é confiar em Deus. Então, vamos confiar em Deus. Confie sua vida, sua família nas mãos do Senhor. Confie na vontade que Deus tem. Vontade essa que sempre é o melhor. Confie. Lembre-se das promessas de Deus. Lembre do que Ele fala na sua palavra. Por exemplo, Salmo 37, verso 4 e 5. Se entregue a Deus. Se agrade da vontade dEle na sua vida. Se deleite, busque a vontade do Senhor. E aí Ele satisfará os desejos do teu coração. Se no meu coração tem o querer agradar a Deus, você acha que Deus não vai realizar o desejo do meu coração, que é agradá-lo? Se no meu coração tem o realizar a vontade dEle, você acha que Ele não vai fazer isso acontecer? Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega de verdade. Deus, está nas suas mãos. Ó. O Senhor toma conta agora. Entrega e confia nele. Porque o mais, Ele fará. Porque nas suas promessas não existem impossíveis de acontecer. Um Natal de verdade é o cumprir de todas as promessas feitas por Deus a respeito de Jesus Cristo. Isso é um Natal de verdade. Em cada Natal, o que nós vemos? Nós vemos as promessas de Deus se cumpriram. Deus cumpriu o que Ele disse. Mais ainda, Deus está cumprindo. Porque em cada Natal, nós vemos que Deus mantém em perseverança os seus na fé em Cristo Jesus. Em cada Natal, nós temos fé que as demais promessas se cumprirão até a derradeira, que é a vinda de Jesus. Quem sabe um novo Natal, não dele, mas nosso, nascidos para a vida eterna. Um Natal de verdade é lembrar que Deus fez promessas a mim e a você na pessoa de Jesus Cristo. E essas promessas foram feitas para se cumprirem, para acontecerem em nossas vidas. Mas a pergunta não é se Deus vai fazer ou não fazer. A pergunta é, você crê nisto? A pergunta é, você crê? E se você crê, você está buscando isto? Porque quando Jesus Cristo nasceu, muitos que diziam crer, quando foi anunciado, eles não creram. Porque naquele momento, eles não estavam buscando. Mas aqueles que creem, buscam, vem a promessa se cumprir. O Natal acontecer e a glória de Deus se manifestar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nessa nossa caminhada de fé. Nesse convite ao Natal de verdade, que essas duas verdades e esse chamado a uma ação sejam reais em nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé e vamos encerrar esse tempo de culto, de adoração, entregando nosso momento a Deus. Pai Celestial, muito obrigado. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, por esse tempo de culto, ó Deus, que nós tivemos como igreja reunida. Obrigado, ó Pai, pela confirmação, ó Deus, das tuas promessas na vida do Carneiro, da Marina. Deus, bodas de ouro, ó Deus. 50 anos de matrimônio, de uma família maravilhosa formada, ó Deus, e que tem sido tocada pelo Senhor, como promessa do Senhor feita a esse casal. Muito obrigado. Obrigado pelas bênçãos sobre eles, sobre os seus filhos, ó Deus, os lares de seus filhos, seus netos, ó Deus. Muito obrigado. Obrigado pela vida de cada um aqui, ó Deus, e que teu Santo Espírito nos conduza nessa semana, ó Pai, que antecede o Natal, a um coração que, em primeiro lugar,
antes da festa, da comemoração, da família reunida, antes da mesa farta ou não, antes de presentes dados e recebidos ou não. Consagrar nossas vidas ao Senhor, recebendo Jesus mais e mais pela fé em nossos corações e assumindo um compromisso de vida mais profundo contigo, ó Pai, através de Jesus. Porque um verdadeiro Natal nos chama a isso. A crer e confiar nas tuas promessas e a nos consagrar mais e dedicar mais as nossas vidas ao Senhor. Razão do Natal. Oramos assim, ó Deus, e pedimos. Ó Trino Deus, nos abençoe então. Hoje e sempre. A nós, a nossa igreja, a nossa família. Que a graça tua, ó Cristo Jesus, e que teu amor ao Divino Pai Celestial, e que as tuas consolações ao Espírito Santo sejam sempre presentes em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja. Para a tua glória, hoje e sempre seja assim. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te dê uma boa semana, um Feliz Natal se a gente não se encontrar, e até mais, se Deus quiser. Amém.